Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Me Contar, o podcast mais curioso e vai trazer mais informações do Brasil. Gente, se você está chegando aqui agora, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ajuda o nosso canal a prosperar. E se você quiser, contar uma história ou trazer sua empresa para passar informações, ajudar as contadeiras, que contadora é da contabilidade, a gente vai apelidar de contadeiras aqui. Pode mandar, acessar o QR Code que vai estar na tela, manda pra gente, ou entra em contato no direct do Instagram, a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui. E hoje, como a gente vai falar de saúde do intestino, eu não poderia trazer ninguém melhor do que uma especialista, que ela é nutricionista funcional, ela trabalha há mais de 15 anos no mercado e ela está aqui conosco para tirar todas as dúvidas sobre o intestino e uma alimentação saudável, que é a Cássia Mota. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e vamos compartilhar, esse conhecimento do intestino que salva vidas, né? E tá muito em voga, todo mundo falando que o Sim. intestino é o segundo cérebro, né? Sim. Então, quem aí não tá ligado nessa novidade, atenção, a saúde do intestino hoje vão todas as dicas. Então, me conta, Cássia, como assim o intestino influencia no nosso dia a dia e na santa dieta? Sim, a gente sabe, daquela frase também tão comum, que a gente quando tá enfesada, pode saber que o intestino tá bem preso ali, a gente tá constipado e aí influencia diretamente nas emoções e justamente então, por para esse aí, manda agora o aviãozinho dessa live, desse vídeo para sua amiga enfesada. Enfesada, o termo enfesada Sim. vem de fezes mesmo, Sim. né? Fica retido ali, E outra coisa importante, nem estava na pauta aí, mas é importante falar da constipação, Paula? Que é muito comum hoje, muitas pessoas às vezes vão ao banheiro todos os dias e acham que está indo super bem com saúde intestinal, e não tá. A constipação tem várias questões que a gente olha, uma delas é se você vai ao banheiro e tem a sensação que teve esvaziamento completo. No consultório sempre pergunta, a maioria fala que não. Então mostra aí que é uma constipação. Até para ir no banheiro vai correndo, né? Sim. Não tem aquele tempo, mas também quando vai, sente que não saiu tudo, sabe? Ficou retido. Ficou com aquela sensação de que não teve o tempo ali. Pois é. E aí, uma das estratégias que a gente olha, é na escala de Bristol, uma primeira avaliação que eu faço no consultório. Ah, a gente tem ela aí. Sim. Gente, nós temos a escala olha, melhor do que isso, não tem avaliação em casa. Nós vamos mostrar ali os tipos de cocô, de fezes. Sim. Vocês começarem a identificar a saúde. É muito importante. Eu falo isso muito com meus filhos, sabe? O xixi tem que estar branquinho. Sim. Eu falo, o cocô não pode estar assim. E eles aprenderam a olhar. Eles olham e falam, mãe, meu cocô tá bom? Sim. Eu acho bonitinho. Vamos mostrar, pequeno. João? Nós temos aí a primeira imagem. Sim. Que ela vai explicar pra gente. Sim, então, é a escala de Bristol, É uma escala que a gente usa para avaliar o formato das fezes e a coloração. São essas principais questões. A primeira tá tampada um pouquinho ali, ó. Mas é aquela que a gente brinca que é de carneiro, né? É, a gente fala de cabritinho, Uhum. Que é bem ressecado, a pessoa tem muita dor quando vai ao banheiro e faz assim, e normalmente machuca mesmo a parede ali da anal, que aí dá mais hemorroida. Então, não é interessante esse tipo 1. O tipo 2 a gente fala que é ainda de salsicha segmentado, ou banana, mas é mais comum a gente falar de salsicha. Também não é tão interessante, que tá bem ressecadinho. Tipo 3, formato de salsicha segmentado, aí é menos segmentado que o 2, mas também configura uma constipação. O 4 já é o formato ideal, que ele já deu spoiler aqui, tem que falar. O formato ideal, que ele é mais uniforme, é aquele que você vai ao banheiro, já sai e fica super bem. Você sente até melhor. E o tipo 5 já começa a ficar um pouco mais solto, com pedaços esgarçados. O 6 também começa a ficar mais... quase que uma diarreia, né? Sim. Aí já começa a ficar no diarreico. Isso tem a ver, obviamente, com a alimentação, mas, por exemplo, o tipo 1, ele é hidratação também. Exatamente. Água, fibras, a pessoa não tem muito hábito de consumir esses alimentos em pouca quantidade, então é bem comum dar isso. E alergia alimentar, Paula? Também tem a questão de intolerância e alergia. Quando Que a pessoa interfere tem também? diretamente na saúde intestinal. Às vezes a pessoa tem uma intolerância ou uma alergia e não sabe, ela consegue avaliar pelas fezes? Então, é a primeira coisa que a gente olha no consultório, mas tem muitas outras coisas. Uhum. Mas já para a pessoa no dia a dia se observar, é uma das ferramentas que a gente usa. Se for intolerância, geralmente dá diarreia. Pode dar tanto constipação e tanto diarreia. Eu achava que fosse só diarreia. Não. Eu achava que a lactose, por exemplo, que é uma das maiores vilãs aí, dos últimos tempos, a lactose e a
o O glúten, né? glúten, Eu sim. achava que dava diarreia. Não, Ah, que pode prender interessante. mais o intestino. Isso também serve para as crianças? Serve para as crianças também. Elas poderem avaliar. Então eu tô no caminho, Tá no ensinando a caminho avaliar, né? certíssimo. É, porque é importante as crianças começarem a ter consciência do próprio corpo, né? Claro. E é a mãe que vai ensinar, né, então por isso que a gente tá aqui nesse podcast ensinando para vocês. Isso mesmo. Paula. Gente, me fizeram uma pergunta Sim, lá no Instagram, nós abrimos uma caixinha de perguntas, você viu, né? Sobre sim. a compulsão alimentar e sobre a saúde do intestino. E uma pessoa me perguntou que ela ouviu dizer que tem uma posição ideal de você sentar o Sim, vaso, que o nosso vaso tradicional não é o formato ideal, né? sim, exatamente. Eu até falo isso também no meu Instagram, eu mando para os pacientes, porque a forma da gente sentar, né, no vaso interfere diretamente nessa facilidade de ir ao Na banheiro. evacuação, Na né? evacuação, isso. Tem pessoas que têm intestino mais preso, então se beneficiam muito de fazer aquela posição. Você pode treinar em casa, ficar de cócoras, né, que é como a gente fazia, né, nossos avós, bisavós Na faziam pré-história, né? isso antigamente. Eu, geralmente, para os meninos e também, né, para os adultos, eu já ouvi falar de colocar um banquinho, e eu coloco Isso, para as isso crianças, que eu né, ia porque falar você também. quando levanta os pés, Sim. você facilita, né. E é interessante que esse banquinho, né, ou até pode ser a lixeira do banheiro, esteja a 20 a 30 Não tem centímetros desculpa, né. de distância, não tem desculpa, eu tô usando a lixeira lá de casa e todo dia eu faço assim, vou ao banheiro, coloco, aí na hora já sai, é muito bom, é a sensação melhor da vida. É verdade. Sim, Cássia, me fala o seguinte, a melhor forma de avaliar isso que você disse da questão da saúde do intestino, além desse exame que a gente, né, além da observação mesmo dentro de casa, existem exames específicos para a pessoa saber se está doente, se está com algum problema no intestino? Porque sim. às vezes é mais comum as pessoas começam a sentir outros sintomas e começarem a procurar médicos específicos de outras áreas e nem sequer dar conta de que é a alimentação e de que é o intestino que está inflamado, né? Sim. Existe algum exame de laboratório que você consegue detectar isso? Tem vários, né, a gente usa o coprológico funcional, que é um mais comum, e aí também tem que avaliar, porque a gente fala dessa questão inflamatória intestinal, a gente pensa em várias doenças, né, o intestino irritável, doença de Crohn, retocolite, antes de saber, muitas pessoas têm, às vezes, dor abdominal e outras questões, e aí, às vezes, procuram ou não, né, e eu falo porque para ter esses sintomas, às vezes, demoram muito, a pessoa fica ali, acha que é normal e precisa observar, mas então, coprológico funcional é um deles, e a E ele gente é vai feito como? É sangue? Não. não, esse não. Esse é Recolhe fezes. isso. Aí avalia junto com o laboratório, a gente faz essa avaliação certinha. E você, tem alguma relação recente, por exemplo, você observa que tem aumentado o número de casos no seu consultório de inflamação intestinal? Sim, Vocês né. já conseguiram, Anaí, durante os estudos da nutrição, avaliar fizeram alguma correlação com algum estilo de vida ou algum alimento que tem causado essa inflamação? Sim, a alimentação interfere diretamente, porque tudo que a gente come faz parte do nosso corpo, e se a gente Uhum. não digere bem, ele vai gerando sensibilidade alimentar, né, alergia e intolerância. Então por isso que a gente fala, né, eu até falar no final, mas trazer para cá, por isso que a gente fala, quanto mais a gente puder comer comida mesmo da natureza, né, que Deus criou, nosso corpo ele entende melhor aquele nutriente, e fica com menos, coisas, toxinas, né, para o fígado limpar. Então o mais importante é fazer isso, É descascar menos, como é que é? Descascar mais e desembrulhar menos, né? desembalar menos, Quanto mais exatamente, natural, melhor. melhor. Existe uma lenda, né, de que fazer uma alimentação saudável é caro, que os alimentos Uhum. comuns são caros. Você gosta muito de falar isso no seu Instagram. Fala um pouquinho Sim. pra gente. Então, é um mito que a gente tem, né, e acaba que a gente vai buscando aquilo que vai sabotando a nossa mente. Depois a psicóloga vai até falar isso com a gente, né, que às vezes a gente tem tudo que é difícil mudar naquele momento, a gente coloca como, impeditivo mesmo, né. E uma das questões é essa, achar que é mais caro comer coisas que são saudáveis, mas não. A gente sempre orienta, né, eu oriento no consultório, consumir os alimentos da época, né, as frutas, verduras e legumes, que normalmente são mais baratos e têm mais nutriente, então fica mais em conta, né. E se você parar pra pensar, se você for num McDonald's da vida, se você for num restaurante no final de semana ali, você já gasta R$ 60, que daria pra fazer, antigamente dava pra fazer uma É. feira completa, né. Mas pelo menos para uns 5 dias você consegue ter uma feira interessante ali que você vai consumir.
Então, é um mito, né? De Essa fato, é questão um mito do custo da do dieta, custo. né? Eu queria Isso. também te perguntar, vamos falar da língua? Eu adoro. Ela Vamos. mostrou a língua, gente. Ela mostrou a língua no consultório dela, ó, no consultório. No Instagram dela, ela mostrou uma avaliação da língua. Eu achei super interessante, porque eu já tinha ouvido falar que a sola do pé tinha relação com outros órgãos do corpo, a orelha, na medicina chinesa, eles falam muito isso. Aí ela foi e mostrou a foto da língua. Acho que a gente até tem ela aí. Vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Então, além dessa escala de Bristol, né, que a gente mostrou, a língua é uma das coisas fáceis pra gente olhar todo dia, né, quando acorda, vai ao banheiro ali, olha de frente pro espelho como que tá a língua. E a primeira coisa que você tem que observar é se ela tá branquinha, né, ou rosada, igual tá dessa moça aí Essa da daí, foto. então, da foto tá uma língua saudável. Isso. Quando ela postou, gente, a Cássia é minha prima, né? Então, quando ela postou, eu de manhã no dia seguinte fiquei com aquilo na cabeça. Eu tipo, coloquei a língua pra fora e mandei foto pra ela. E aí? Tá ótima? Passou no controle de qualidade ou não? Passou no controle de qualidade? Mostra a próxima foto aí, João, pra gente. Isso. Aqui que dá pra gente conseguir diferenciar, né? A saudável é a da direita e a branca, que não é saudável, é da esquerda. A primeira coisa que a gente observa é isso, né? Até em criança a gente vê muito isso, viu, Paula? Não Quando sabia. as crianças têm uma alimentação errada, refrigerante, chocolate, etc., doces né, a mais, eu consigo perceber. Até fico olhando meus sobrinhos para ver se tá tudo bem. A língua já mostra muita coisa se o intestino tá funcionando legal. Interessante. E agora, a gente também ouve muito falar daquele raspador de língua. Aquilo lá é eficiente. Isso que eu vou falar também. A primeira coisa que primeiro você vai observar, né, como é que tá a sua língua. Se tiver mais esbranquiçada, que é até é comum de dar no período noturno, porque tem uma produção maior faz a desintoxicação do corpo, então as bactérias que estão ali na língua começam a ter um crescimento maior, inclusive pelo ar que entra na boca. Então, de manhã, a primeira coisa que a gente pode fazer para melhorar essa questão da saburra, não é para resolver o problema, mas melhora a microbiota da boca e melhora a digestão, é raspar. Né, raspar com um raspador de inox. Eu uso o mais básico possível, né, que é para não ter desculpa. Eu pego com a colher de inox mesmo e raspo. Tem que ser de inox, porque eu tenho o hábito de escovar a língua. Tem gente que não escova a língua, né? Então, já começa por aí. Mas eu tenho o hábito de escovar a língua. O inox eu ainda não uso. Então, vale a pena. É totalmente diferente, tá, Paula? Olha. O raspador da escovação. A escovação não limpa a língua. É o raspador mesmo, porque você vai tirar aquela capa branca. E de manhã, né? Tem que ser de manhã. De manhã. Ideal de manhã e quem quiser à noite também daria. Mas tem que facilitar. Isso. Ai, que interessante. E é interessante demais, eu faço isso com os pacientes, né, sempre indico, e uma paciente recente falou como que melhorou ela comeu até um pouco menos, porque ela começou a sentir mais sabor, porque muitas vezes mais saciedade, né, porque a saciedade também tá pela língua, né, pelas papilas, né. Mas o sabor dos alimentos, ela falou assim, nossa, agora eu tô sentindo as coisas com mais sabor. Eu falei, pois é. Interessante. E a questão até que o reflexo... Vou experimentar e te falo. O reflexo também, sim, reflexo do intestino funcionar, né, da defecação também. Olha. Com essa questão de raspar a língua, quem tem constipação aí é interessante fazer. Então, altera da entrada à saída. Sim. É porque a digestão começa na boca, né? Então, aqui é o principal sítio da digestão. Então, se você limpa ela bem, sem escovar, antes de beber água, antes de escovar o dente, você faz essa limpeza. E aí, você já começa a ter uma digestão melhor. Ótimo. Né? É o primeiro passo. Acho que tem mais imagem aí, né? Sim. Aqui é interessante que tudo eu coloquei no Instagram, isso a gente tá trazendo aqui para vocês verem, né? Mostrando a localização dessa saburra, que é essa capa branca, né, Paula? A saburra, ela pode estar em vários lugares, e aí a gente já consegue perceber mais qual órgão que está tendo mais dificuldade ali de digestão, de absorção de nutrientes. A primeira é o intestino sensível, né? É mais na região posterior da língua. A segunda, distúrbios dos rins, quando a parte branca, né, fica mais nas laterais, atrás também, né, da língua. Aquele ali não tô conseguindo enxergar. Coração frágil. No inicinho da língua, um ponto mais redondinho, seria coração frágil. Então, olhar a parte cardíaca e cardiovascular. A quarta foto ali, pulmão sensível, que é mais nas laterais ali também, fica branquinho. Ô, João, você consegue ampliar um pouquinho pra gente aqui, só pra... Isso. Acho que dá um pouquinho ampliar mais. A imagem, dá? Aí, pra gente conseguir ler. Isso, melhorou. ótimo. A quinta é a bronquite, né, que é mais também nas laterais e mais branquinho. A sexta, pneumonia, né, também mostra também nesses cantinhos, tá vendo? A parte pulmonar tá muito ligada aí com as laterais inferiores, olha que interessante.
A outra que até você me mandou uma foto, né, que tem a ver com a falta de absorção de nutrientes quando fica marcadinha a língua, não sei se você já observou, né, se sua língua fica Fica marcada marcada com os na dentes, né? borda, isso, principalmente pela manhã, isso mostra falta de absorção de alguns nutrientes, principalmente a vitamina do complexo B, né, que é a B12, que é mais comum de ter deficiência pela nossa alimentação desregrada e etcétera, então vale a pena conferir. E a saúde da tireoide também, essa língua aí mostra como é que tá. Não, traz um alerta pra gente, né, não mostra totalmente, mas traz um alerta. Traz um alerta, e aí, quando aparece nesse aspecto, você já indica um trabalho interdisciplinar, né? Isso, e faz o pedido de exames de sangue para conferir mesmo quais nutrientes estão faltando, se é ferro, ferritina, se é selênio, zinco, porque a saúde da tireoide depende de vários nutrientes, né? Aham. Então a gente olha isso tudo, e a B12 também tá aí ligada. Ah, pode falar. Não, não, a rachadinha ali também é um comum da Nós gente vamos ver, falar, né? sim. A outra agora, depois da falta de absorção de nutrientes, é a de toxinas no intestino, que é mais, a saborra mais, mais no canto, no finalzinho da língua, né? E a próxima, toxinas no trato gastrointestinal, então a gente observa ali que tem mais toxinas, que não está digerindo bem, olha que legal, também dá para ver ali. Olha. A próxima é na medicina chinesa, medicina indiana, que eles falam do vata, kapha, pitta, né? Então aí se mostra que está desorganizado ali o intestino. A medicina indiana, ela fala muito da digestão, então por isso que quando vocês verem alguma coisa assim, vata, kapha, pitta tem a ver com a digestão. Eu tenho Então, visto muito sobre Ayurveda, isso. Ayurveda. Ayurveda é essa parte aí da medicina indiana. Então aí, essa parte já mostra do vata desorganizado, que é má digestão, mostra como é que tá as rachaduras, né, tem pessoas que ficam com a rachadura na língua, então é interessante observar. E a próxima, penúltima, né, é o profundo medo ou ansiedade, então pessoas que têm mais essa borra aqui, né, ao Essa redor parte da que língua tinha toda. saborra. Isso. Sempre aquela parte que tá marcando é a saborra. Uhum. E a última é quando a pessoa tem uma linha, né. Dividida, né? Aí mostra que a emoção, a emoção ao longo da coluna espinhal não tá legal. Olha que interessante, o Olha que corpo todo interessante. somatiza, né, e todo Tudo saúde é aquilo que, conectada né, mesmo. que tá ligado às emoções, às vezes o corpo acaba sentindo mesmo, né? Sim. Maravilhoso. Eu não sei se tem Tem mais mais uma, imagem. Tem acho que mais tem um. mais uma, aqui mostrando de novo a diferença das línguas, né. Olha, Essa outra tá vendo, tem tanto a linha maior ali, então a saúde emocional provavelmente não tá legal e registrada ali na coluna, e essa tá bem machucadinha, tadinha. Assim, tem um pouco também nas laterais, tá vendo? Dá pra ver parece de muita criança, né? deficiência. Essa imagem era de criança. É. Não, mas essa daí de De adulto já. adulto? Mas Olha, tem criança que às que vezes tem. apresenta. Sim, aí acho que tem mais uma, João. E aqui pode Senhor. dar uma reduzida na imagem, que aí eu vou É, isso. Aqui são aonde que você vê a saburra, né, agora mostrando na parte prática nossa, né, que eu mostrei a figura, agora na aham. língua humana. Tem 5 graus ali pra gente conferir onde tá tendo mais problema. A região amarelada, né, que tá mais nas figuras 4 e 5, na 3 também, mas 4 e 5 tá mais forte, mostra que o fígado não tá funcionando tão bem, né, então tem que trabalhar mais com a orientação nutricional aí. A branca é mais o estômago, né, que é a mais comum da gente encontrar, quando tá essa saburra branca, aí tá no grau 1, grau 2, grau 3. E a azulada não tá aí presente, né, mas mais mostra coração, tem pessoas que veem mais azulada a Mais língua. azulado. E, obviamente, quem fuma deve ficar mais difícil ainda de Não, quem detectar isso fuma aí, porque, né, a saúde bucal já fica toda prejudicada por conta do cigarro. Então, gente, não se usa mais fumar, tá demodê já, né? sim, exatamente, Se isso já tá assim com outros problemas dos órgãos, imagina quem fuma, né? exatamente. Ótimo. Sim, essa parte da língua. Cássia, e mais algum outro artifício que você gostaria de trazer em relação à saúde do intestino? Então, quis trazer aqui hoje, né, mais Quais a as parte do estratégias que você intestino. usa, né? Sim, mas eu quis trazer essas duas, a parte visível é melhor pra gente entender, né, quem tá de fora, quem nunca viu sobre isso, porque com isso a gente já consegue ver no nosso dia a dia, olhar pra nós, né, e ver como é que tá a nossa digestão. Primeiro sinal de alerta, né? Sim, que aí você vai procurar um profissional, né, nutricionista pra te ajudar nessa parte, porque tudo passa pela alimentação, né, se você não come Exatamente. bem ali, o alimento não digere bem, vai causando essas complicações, né, que é agora trazendo pra parte da bioquímica, né, da parte científica, é a desbiose, né, quando tem essa saburra, né, essa parte branca, que a desbiose é esse desequilíbrio, né, das bactérias boas e ruins que estão no intestino, e se você não trata, vai só piorando, piorando, e tratamento é alimentação, enzimas digestivas, a gente vai ver com o paciente o que precisa ajustar.
Cássia, conta pra gente um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. Conta pra gente um pouquinho como é que ela funciona, Sim. quais são os tratamentos. Primeira coisa que é interessante falar aqui para vocês terem esse conhecimento é que síndrome não é doença, né? Síndrome é um conjunto de fatores que interfere ali na saúde e aí, como não é uma doença, eles colocaram como síndrome. Igual a síndrome de pânico, síndrome do ovário policístico, são várias questões de saúde que determinaram aquela síndrome, né? Então, a primeira coisa interessante saber isso, e antes era muito falado que o estresse que gerava, né, que era a causa da síndrome, não é. A gente sabe que tem Olha, vários eu achava que fosse. fatores, não é, tem vários fatores genéticos da alimentação que interferem ali diretamente nessa questão, e por isso que tem que ter um acompanhamento nutricional para sair das crises, né, que tem as fases das crises, e também discernir o que é, né, porque às vezes a gente ouve falar de um assunto, acha que igual transtorno de déficit de atenção. Aí todo mundo acha que tem TDAH, né? Intestino irritável, todo mundo acha que tem. Ontem eu até postei no Instagram, o pessoal, umas amigas chegaram, não, eu tenho. Eu falei, não é assim, né? A gente tem que fazer a avaliação para discernir. E para fazer esse critério diagnóstico sempre é o médico, né, gente? É importante falar, mas o nutricionista é o profissional que tem que saber para aliar a alimentação como tratamento. E a primeira coisa que a gente precisa olhar é os critérios de Roma, né? São 4 critérios. É uma dor abdominal recorrente que a pessoa tem pelo menos uma vez por semana, durante 3 a 6 meses, é um primeiro critério. O segundo, a gente tem que avaliar a parte essa questão das fezes, né? Que tem pessoas que têm um intestino que fica mais preso ou às vezes fica mais solto. Então, varia também a síndrome do intestino irritável, a mista e ou só o intestino preso ou só o intestino É como você falou da solto. intolerância, né? Sim. Pode ter os dois polos, né? Sim, pode ter as duas. Então a gente avalia esse critério todo e depois, se não encaixar nesse critério, pode ser uma diarreia biliar, que não é muito falado, ou insuficiência pancreática, que pode estar causando essa diarreia. Então, tá vendo? A gente tem que observar, estudar muito o É um paciente. emaranhado de informações antes de dar o diagnóstico, né? Sim, e tratar. E o tratamento, só alimentação ou tem medicamento também para Sim, o síndrome? intestino irritável tem a medicação, aí o médico vai passar, de acordo com o seu caso, com sintomas, ele vai olhar muitos sintomas, que é igual eu falei, tem pessoas que têm o intestino irritável que fica só na diarreia. Tem pessoas que ficam com ela mista, que é um período de diarreia e um período com o intestino mais preso. E tem pessoas que é o intestino mais preso. Então, tá vendo? Ele vai olhar de acordo com esse caso clínico, né? Caso individual. E a parte da alimentação também, a gente vai trabalhar essas questões. Tanto se é para o intestino solto, preso, nas crises. Então, tem muita Entendi. estratégia legal que dá para fazer. Ótimo. Cássia, para criança, para quem tá para as mães que estão com dificuldade de ajudar as crianças a se alimentarem, alguma dica que você ajuda no seu consultório? Como é que você orienta? Então, falar para criança a gente tem que sempre trabalhar os pais, né, e principalmente a mãe também que está ali pertinho. Hoje os pais, graças a Deus, tem pais que estão ajudando aí na criação, mas a criança é reflexo da alimentação dos pais, né, então a gente precisa sim, né, se esforçar, quem não gosta de comer fruta, verdura, legumes todo dia, se esforçar, né, porque você não pode cobrar da criança aquilo que você não está fazendo, né, vira um O peso. exemplo é tudo, né? Sim, e a alimentação ela tem que ser, eu sou dessa linha, né, a alimentação tem que ser leve, né, não é para ser um peso, não é para ser: "Ah, pode, não pode", não, tem que ser o mais natural possível, então se os pais têm esse hábito, a criança vai ter, Até porque a né. nossa vida social, ela é em volta de uma mesa, né? Nós Sim, temos vários encontros, várias festas, a alimentação tem que ser um prazer, né? E desde sim, pequeno educar é mais fácil que reeducar, né? A gente com sempre certeza, fala você isso, fala isso. desde a educação física. Em Sim. relação às suas estratégias, assim, né? Quando você detecta que a pessoa tem uma compulsão alimentar, que é um assunto que a gente vai trazer com a outra profissional no próximo episódio, quais são as primeiras estratégias que você usa em relação à compulsão alimentar? Você tem alguma outra estratégia que você utiliza, durante as suas consultas, quando a pessoa te traz essa demanda? Como é que você, como profissional, atua? Então, a compulsão, na verdade, o trabalho tem que ser multidisciplinar, né, e aí a terapia vai ser essencial ali para a gente poder tratar a causa do problema, né, porque a compulsão não é só a parte da alimentação, a alimentação é reflexo do que a pessoa tem ali escondido. Então vale a pena, assim, eu indico, né, para psicólogos que vão ajudar nessa parte,
e porque tem que ser esse trabalho em conjunto, senão não adianta. E tem até um paciente também que eu atendi ontem, ele é muito isso, ele falou assim que ele não come para viver, ele vive para comer. Então a gente Nossa. já vê ali como que é essa questão, né, para ele a comida é um refúgio, né, essas questões todas de ansiedade, estresse, ele canaliza para comida, então tem que ter uma orientação, né, um acompanhamento com o psicólogo para ele sair desse foco. E aí na nutrição, o que eu trabalho atualmente é com a parte de fitoterapia, às vezes algum ativo que ajuda a controlar, né, esse eixo aí de ansiedade, de estresse, para dar uma ajudada nesse processo, né, de compulsão, mas tem que ter o psicólogo junto, Tem senão que a ter gente não o outro consegue. profissional, Sim, né? Ah, legal. é. Olha, eu adorei, adorei, adorei ter você aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada por você dividir conosco aí o seu conhecimento, sua sabedoria. Espero que para vocês aí tenham sido super interessante. Eu não conhecia essa da língua, quando ela postou no Instagram eu achei super legal. Se você tem alguém, conhece alguém né, que precisa aí dessas orientações, manda o aviãozinho. Nós vamos colocar o QR Code aqui para quem quiser ajudar o nosso projeto. Nós vamos colocar na tela, tá? Quem quiser ajudar, apoiar o projeto do Pode Me Contar, fique à vontade se você quiser contar a sua história também, trazer o conhecimento da sua área, né? Sim. Obrigada, adorei ter você aqui. Ah, eu amei também. Muito obrigada pelo convite. Pode me chamar sempre. E quem quiser me seguir no Instagram, né? Quem quiser mais orientações sobre essa parte digestiva, intestinal, que eu amo falar disso. Eu nem falei, né? Que eu comecei a me interessar mais pelo intestino, pela minha saúde digestiva que não estava tão legal. Aí eu percebi intolerância à lactose, aí eu comecei a observar outras coisas. Então eu fui investigar mais a fundo. Então por isso que é um assunto que eu amo falar, né? Eu falo bastante no Instagram também. Então vai ser um prazer acompanhar, ter vocês lá, né? Segue, gente, porque ela dá dicas diariamente, é super legal. O seu Instagram vai aparecer aqui Sim. para o pessoal seguir. E é isso. Pode me contar. Um beijo, até a próxima.